Números capítulo 33. As jornadas desde o Egito até Moabe. Estas são as viagens dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito com os seus exércitos, sob as mãos de Moisés e Arão. E Moisés escreveu a sua saída segundo as suas viagens, conforme a ordem do Senhor, e estas são as suas viagens segundo as suas saídas. E partiram de Ramessés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte, após a Páscoa, os filhos de Israel saíram com alta mão, aos olhos de todos os egípcios, porque os egípcios haviam enterrado todos os seus primogênitos, que o Senhor havia ferido entre eles, e também sobre os seus deuses o Senhor havia executado juízos. E os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. E eles partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no limite do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote e passaram pelo meio do mar, entrando no deserto. E andaram 3 dias no deserto de Etã e acamparam em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e eles acamparam ali. E partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. E empreenderam sua viagem para fora do deserto de Sim e acamparam em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam em Alos. E partiram de Alos e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. E partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. E partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Hatá-Avá. E partiram de Quibrote Hatá-Avá e acamparam em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. E partiram de Libna e acamparam em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam em Queelata. E partiram de Queelata e acamparam no Monte Sefer. E partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. E partiram de Arada e acamparam em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam em Taate. E partiram de Taate e acamparam em Tera. E partiram de Tera e acamparam em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam em Rasmona. E partiram de Rasmona e acamparam em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e acamparam em Or-Hagidgade. E partiram de Or-Hagidgade e acamparam em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam no monte Or, no limite da terra de Edom. E Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, conforme a ordem do Senhor, e ali morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito. E Arão tinha 123 anos, quando morreu no monte Or. E o rei de Arade, o cananeu, que habitava no sul, na terra de Canaã, ouviu que chegavam os filhos de Israel. E partiram do monte Or e acamparam em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam em Punon. E partiram de Punon e acamparam em Obote. E partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. E partiram de Iim e acamparam em Dibon-Gade.
e partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon-Diblataim. E partiram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. E acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas planícies de Moabe. E o Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, então expulsareis todos os habitantes da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, e destruireis todas as suas imagens de fundição, e rapidamente derrubareis todos os seus lugares altos. E desapossareis os habitantes da terra, e ali habitareis, porque vos dei a terra para possuí-la. E dividireis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. A muitos dareis mais herança, e a poucos dareis menos herança. A herança de cada um será no lugar onde lhe saiu a sorte, segundo as tribos de vossos pais, assim herdareis. Mas se não expulsardes os habitantes da terra de diante de vós, então os que deixardes permanecer vos serão espinhos nos vossos olhos, e aguilhões nos vossos lados, e vos afligirão na terra em que habitardes. Além disso, acontecerá que farei a vós como eu pensei fazer a eles. Números capítulo 34. Os confins da terra. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta é a terra que vos cairá como herança, a terra de Canaã com suas costas. Então o vosso lado sul será desde o deserto de Zim, passando pela costa de Edom, e a vossa fronteira sul será desde a extremidade do mar de Sal para o oriente. E esta fronteira declinará do sul para a subida de Acrabim e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades-Barneia, e sairá a Azar-Adar, e passará a Asmon. E a fronteira virá de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para o mar. E quanto à fronteira do ocidente, tereis o mar grande como fronteira. Esta será a vossa fronteira ocidental. E esta será a vossa fronteira do norte. Desde o mar grande marcareis até ao monte Or. Desde o monte Or marcareis a vossa fronteira até a entrada de Ramate, e as suas saídas da fronteira serão até Zedade. E a fronteira sairá até Zifron, e as suas saídas serão em Hazar-Enã. Esta será a vossa fronteira do norte. E como fronteira oriental marcareis desde Hazar-Enã até Sefã. E a fronteira descerá desde Sefã até Ribla, no oriente de Aim. E esta fronteira descerá e chegará à borda do mar de Quinerete, para o oriente. E a fronteira descerá ao Jordão, e as suas saídas serão no mar de Sal. Esta será a vossa terra, segundo os seus termos ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, e que o Senhor ordenou que fosse dada às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos de Ruben, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos de Gade, segundo a casa de seus pais, já receberam a sua herança, e a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. As 2 tribos e a meia tribo receberam a sua herança deste lado do Jordão, perto de Jericó, do lado oriental ao nascente. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos dividirão a terra: Eleazar o sacerdote e Josué filho de Num. E tomareis um príncipe de cada tribo para dividir a terra por herança.
E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode; e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã; e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque; e da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã; e da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selome; e da tribo dos filhos de Naftali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que dividissem a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Números capítulo 35. As cidades dos levitas. E o Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo: ordena aos filhos de Israel para que deem da herança da sua possessão cidades aos levitas, para que nelas habitem, e dareis também aos levitas arredores, para cidades à sua volta. E eles terão estas cidades para habitar, e os seus arredores serão para o seu gado, e para os seus bens, e para todos os seus animais. E os arredores das cidades que dareis aos levitas se estenderão desde o muro da cidade para fora, de 1000 côvados à sua volta. E medireis desde fora da cidade, do lado do oriente, 2000 côvados, e do lado do sul, 2000 côvados, e do lado do ocidente, 2000 côvados, e do lado do norte, 2000 côvados. E a cidade estará no meio. Isto será para eles os arredores das cidades. E entre as cidades que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, que dareis para que o homicida fuja para lá. E a elas acrescentareis 42 cidades. De modo que todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, e as dareis com os seus arredores. E as cidades que dareis serão da possessão dos filhos de Israel. Dos que tiverem muito, tomareis muito, e dos que tiverem pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando cruzardes o Jordão para a terra de Canaã, indicareis vossas cidades, que vos sejam cidades de refúgio, para que o homicida que matar alguma pessoa sem intenção possa fugir para lá. E estas cidades vos serão cidades para refúgio do vingador, para que o homicida não morra antes de comparecer perante a congregação em julgamento. E destas cidades que dareis, tereis 6 cidades de refúgio. Dareis 3 destas cidades deste lado do Jordão, e 3 cidades dareis na terra de Canaã, e estas serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão um refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o peregrino entre eles, para que aquele que matar alguma pessoa sem intenção possa fugir para lá. E se o ferir com instrumento de ferro, de modo que ele morra, será um homicida e certamente morrerá. E se o ferir atirando uma pedra com a qual ele possa morrer, e ele morrer, será um homicida e certamente morrerá. Ou se o ferir com um instrumento de madeira com o qual ele possa morrer, e ele morrer, será um homicida e certamente morrerá. O vingador de sangue matará o homicida. Quando ele o encontrar, o matará. Mas se ele o empurrar com ódio ou arremessar-lhe alguma coisa esperando que ele morra, ou por inimizade o ferir com a sua mão e ele morrer, aquele que o feriu certamente será morto, porquanto é um homicida.
e o vingador de sangue matará o homicida quando o encontrar. Mas se ele o empurrar acidentalmente, sem inimizade, ou se arremessar-lhe alguma coisa, sem um mau intento, ou se lançar alguma pedra sobre algum homem, sem vê-lo, de modo que possa morrer, e morra, não sendo ele seu inimigo, nem buscando seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador de sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e a congregação o devolverá à cidade do seu refúgio, para onde havia fugido, e ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Mas se em alguma ocasião o homicida deixar os limites da cidade do seu refúgio, para onde havia fugido, e o vingador de sangue o encontrar fora dos limites da cidade do seu refúgio, se o vingador de sangue matar o homicida, ele não será culpado do sangue, porque ele deveria ter permanecido na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida retornará à terra da sua possessão. Assim, estas coisas vos serão estatuto de direito por vossas gerações em todas as vossas habitações. Aquele que matar alguma pessoa morrerá, conforme disserem as testemunhas, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para levá-lo à morte. Além disso, não tomareis satisfação pela vida de um homicida, que é culpado de morte, mas ele certamente morrerá. E não tomareis satisfação por aquele que fugir à cidade do seu refúgio, para que volte a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, pois o sangue profana a terra, e a terra não pode ser purificada do sangue que nela se derramar, exceto pelo sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminareis a terra onde habitareis, a terra onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números capítulo 36. Casamento de herdeiras. E os chefes dos pais da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, se aproximaram e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, chefes das casas paternas dos filhos de Israel. E disseram: O Senhor ordenou que, por sorte, o meu senhor desse a terra por herança aos filhos de Israel. E o meu senhor recebeu a ordem do Senhor para que a herança de Zelofeade, nosso irmão, fosse dada às suas filhas. E se elas se casarem com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será tomada da herança de nossos pais, e será acrescentada à herança da tribo em que elas forem recebidas. Assim se tirará da sorte da nossa herança. E quando chegar o jubileu dos filhos de Israel, então a sua herança se acrescentará à herança da tribo em que elas forem recebidas. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. E Moisés ordenou aos filhos de Israel, segundo a palavra do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José disse bem, isto é o que o Senhor ordenou a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo: Que se casem com quem acharem melhor, porém que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, porquanto cada um dos filhos de Israel se manterá na herança da tribo de seus pais. E toda filha que possuir alguma herança em qualquer tribo dos filhos de Israel se casará com um da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada homem a herança de seus pais. A herança não passará de uma tribo a outra, mas cada tribo dos filhos de Israel se manterá na sua própria herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Porque Macla, e Tirza, e Ogla, e Milca, e Noa,
As filhas de Zelofeade se casaram com os filhos dos irmãos de seus pais, e elas foram esposas nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a sua herança permaneceu na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que o Senhor ordenou pela mão de Moisés aos filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó.